por célula, vamos supor que tenha mecanismo ou técnica para analisar todas as suas células aqui. Todo mundo tem câncer aqui. Todo mundo. Por quê? Porque liberamos radical livre. Esse radical livre, como nós já analisamos, radical livre faz o quê? Destrói. Gente, lembra? Está com Alzheimer? Esse radical livre faz o quê? Destrói DNAs. Destrói DNAs do núcleo. Tem 23 cromossomos no núcleo. Tem 3 bilhões de DNAs ao longo de 2 metros de comprimento. Pelo menos um DNA for destruído, já é alteração. Vamos dar uma olhada então como que aparece célula cancerosa. É a partir de célula normal. Célula normal. Aqui está esse diagrama. Só que é diagrama coreano. Até célula coreana é mais bonita. Olha aí. E pode ser célula cancerosa, mas quando é coreana é linda. Não é não? Gostei das suas manifestações. Aqui está a célula normal. Célula normal com seus genes. Aqui está mostrando 3 genes no núcleo. Gene amarelo, gene azul, gene verde. 3 genes. Um dia, gene amarelo sofreu a mutação, isto é, ataque de radical livre. Aí alterou. Quando altera, imediatamente faz o quê? Que muda de cor. Não tem cor. Os genes não têm cor. Olha, aqui é célula coreana linda. Se fosse dependente do cor, essa é célula brasileira. Verde, amarelo, azul. Meus queridos, ainda bem que falou. Gene não tem cor, tá? DNAs não tem cor. Aqui só para identificar que tem 3 genes diferentes, mas normais. Quando radical livre vem e destrói, então imediatamente aparece a obra do Criador, que é reparar. Lembra? Restaurar, reparar. Então não tem como o gene ficar alterado, porque a obra de Deus manifesta o tempo todo. Só que você, sem percebendo disto, continua destruindo. Você escolhe para destruir. Escolhe para liberar constantemente radical livre desnecessariamente. De que jeito? Comendo em excesso. Ainda bem que agora diminuiu bastante comida. Eu estou notando. O pessoal está comendo menos, né? E tem gente que continua ainda, para não levar prejuízo que pagou, ainda está comendo bastante. Mas muita gente já captou. Agora vamos comer à vontade da célula. E algumas pessoas já disseram, olha, pelo parâmetro da roupa, como que é? Roupômetro, já está? Já perdi bastante, já. Eu acho que a maioria aqui deve hoje sentir que tá mais folgado. Não? Aqueles que ainda não se sentiram, provavelmente porque subiu na balança todos os dias. E não vai abaixar mesmo se subir na balança. Se quiser emagrecer, não suba na balança. Liberdade de vocês. Por causa dessa liberdade, a pessoa continua destruindo, continua ficando brava,
continua odiando, continua ficando com rancor, continua não dormindo cedo, você escolhe para liberar mais radicais livres. Deus respeita a sua liberdade? Respeita. E Ele repara? Repara. Até quando? Para sempre. Mas vem um momento que Deus não pode reparar mais. Quando chegar a acusação do destruidor. Porque você ouve constantemente o que o destruidor fala, assim que você está destruindo o próprio organismo. Não está amando mais seu organismo. Ignora as leis da vida. Por quê? Inimigo que nos engana. E você está com o inimigo. E certo momento o inimigo então acusa. Deus, para de restaurar. Porque esse daí só ouve minha voz e está vivendo. Vamos fazer justiça. Qual é a justiça do inimigo? Quem errou, paga. Qual é a justiça de Deus? Quando erra, eu pago. Por isso que existe perdão, porque Ele pagou. Então, Deus, quando o inimigo acusa, Ele fala, tá bom, você não entende qual é minha justiça? Então, você quer fazer sua justiça agora? Faça. Mas lembre de uma coisa. A vida fui eu que criei. A vida é minha. Então, sem tocar na vida, pode fazer o que você quiser. Aí vem. Aqui, ó. Esse gene não é mais reparado. Célula não modifica quase nada. Segundo gene, também é atacado. Para isto demora mais de 10 anos, aqui está escrito, mais de 10 anos, todo tipo de câncer, para ser diagnosticado, normalmente demorou mais de 10, 15 anos. Câncer não aparece de uma vez, tup! Não, foi misericordiamente Deus tem reparado. Mas a pessoa, usando sua liberdade, escolhendo o que o inimigo engana. Câncer de mama, pelo menos 10 a 15 anos. Câncer de pulmão, mais de 20 anos. E assim demora longas datas de rejeitar as leis da vida e o inimigo acusa. Quando então tiver 2 genes alterados, então célula normal transforma em célula tumoral. Só que o mundo chama de tumor benigno. Fez essa diferença. Tumor benigno por causa das características, comportamentos. Agora, quando alterar mais um gene, tumor benigno passa a ser tumor maligno. Qual é a diferença entre tumor benigno e o tumor maligno? Só um gene. Só um gene. Se um gene ainda aqui representado como gene verde, ainda estiver funcionando, tumor é tumor. Só que o mundo fala que é benigno. Então fala-se, não se preocupe, isso é simplesmente um caroço, é um cisto. Isso não é câncer. Portanto, não vamos fazer nada, vamos observar. Cada 3 ou 6 meses vem para fazer exames, vamos fazer acompanhamento. Meus queridos, isso é raciocínio do mundo. Mas, para a medicina genômica, tumor benigno e tumor maligno praticamente não tem diferença. Questão de mais um gene funcionar e não funcionar.
Por mais um gene estar inativo, agora 3 genes alterados transforma como tumor maligno, ou seja, câncer. Essa célula vai fazer alguma coisa? Nada. Espero que vocês entendam que câncer não mata. Célula cancerosa não mata células ao seu redor. Não mata. Por que vocês estão me olhando feio? Agora que estou passando boas novas, em vez de dizer, opa! Fica assim, você está errado. É assim que estão. Vamos lá, mais uma vez. Vamos ver se vai ter uma reação. Câncer é célula normal que tem 3 ou mais genes alterados. E essa célula não comporta matando outras células. Portanto, câncer não mata ninguém. Mas o mundo fala assim. O mundo fala assim. Agora depende de exercer o que você vai acreditar. Mas o médico diz assim. Se acreditar, vai fazer tudo que o médico fala. Agora, se acreditar o que acontece dentro do nosso organismo, o que estou mostrando, o que acontece no nosso organismo, desde ao nível molecular, ao nível da célula. Para mim isso é verdade. Se você acreditar nisto, totalmente vai ser diferente. Bom, então essa célula que tem 3 ou mais genes alterados, vamos ver qual é o comportamento dessas células. Comportamento dessas células. Cientistas estudando o comportamento das células quando alteram 3 ou mais genes, então eles disseram assim, isso, olha, o homem sempre olha para o lado negativo. Agora eu vou olhar para o lado positivo. Veja aqui. Simplesmente colocou 6 superpoderes diabólicos. 6 superpoderes diabólicos de câncer. Dá medo ou não dá? Agora vamos ler, um por um, para a gente poder entender. Muito bom. Vamos ver quais são os 6 superpoderes diabólicos que falam. Veja aqui. 1. Câncer multiplica, cresce, multiplica, mesmo na ausência de sinal de multiplicar. Isto é, estão dizendo o quê? Sem nenhum sinal, tá multiplicando. Quer dizer, célula normal multiplica só quando tiver sinal. Sabe por quê? Por causa disto. Vamos voltar para aquele diagrama. Vocês precisam entender isto. Célula cancerosa veio de onde? Célula tumoral benigno. Por quê? Porque esse último gene, terceiro gene, também foi alterado. Quem é que alterou? Radical livre. Quem é que liberou o radical livre? Cada pessoa. Quem é que fez liberar esse radical livre? Destruidor. Quem é que aceitou? Cada um. Cada um aceitou. Tudo bem? Então, sabe qual gene é essa? Último gene que transforma para ser célula cancerosa agora? É esse gene. Agora vamos ver qual o gene que transforma por último. Está aqui no cromossomo número 17. P53.
existe esse gene chamado P53. Qual é sua função? Suprimir, evitar que célula transforme em célula cancerosa. Existe esse gene, sabia? O Criador colocou dentro do nosso organismo, em cada célula, um gene. Aliás, tem um monte de outros genes que funcionam com esse papel. Mas é o mais bem estudado daqui. P53 é um gene que não permite para nenhuma célula transforme em célula cancerosa. Então, como que alguém tem câncer? Fala assim, eu não quero esse gene, não, cai fora. Eu não quero esse P53. Sabe quando que vocês fazem isto? Quando você não dorme na hora certa. Quando não dorme à noite, está jogando fora P53. Quando você fica magoado, fica com ódio, você está jogando fora P53. Por quê? Qual é o significado de não querer dormir? Eu não quero descansar. Tem tanta coisa para fazer, não posso dormir. Tem tanta coisa interessante. Dá prioridade a coisas interessantes do que vida. Você está rejeitando a vida. Quando você não guarda o sábado, você está rejeitando o P53. Tá lá. Quero não. E assim, quando você chuta esse P53, Deus respeita a liberdade e tá bom. Mesmo assim, eu vou salvar a sua vida até que você me reconheça como fonte da vida. Então, quando P53 não funcionar mais, então aquela célula não consegue descansar. Não consegue descansar. Daqui. Então, nesse momento, sem poder descansar, então faz o quê? Continua multiplicando. Por multiplicar, tumor cresce. Mas mata alguém? Não, senhora. Não importa. Não importa onde está. Vai aparecer sintoma. Isso não significa que vai matar. Que bom que vai aparecer sintoma. Então vai pensar o quê? Eu estou com câncer. Bom, antes de vir aqui, vai dizer, pelo amor de Deus, estou morto, e vou ter que fazer isso, vai fazer um monte de coisa. Mas, aqui, quando você entende, por câncer crescer, isso é o quê? Sinal que você rejeitou o que o Criador queria salvar, providenciar. Então agora é o momento de dizer o quê? Que bom que estou com câncer desse tamanho. Deus, com tanta misericórdia, me perdoou. Eu vou aceitar o perdão, então eu vou entrar no caminho de Deus, então Ele vai endireitar minhas veredas. Palma, gente. Vocês estão meio perdidos mesmo, né? Porque é tão diferente, tão diferente. Veja aqui. Então, esse crescimento de tumor, tamanho de tumor, é superpoder diabólico?
ainda vai me dizer, eu estou longe do Criador, estou enganado. Então é momento de eu voltar. É excelente. Se não descobrisse o câncer, por exemplo, estou falando de câncer, então provavelmente Dona Vilma, é para mim, que bom que essa palestra é para mim. Para algumas pessoas que estão com problema de câncer, vai pensar, resto vai dizer o quê? Para que está falando de câncer? Eu nem tenho câncer. Aí está lá dormindo. Não. Quando eu falo de hipertensão arterial, é para todo mundo, porque todo mundo tem. Quando falo de câncer, é para todo mundo. Quando falo de fofura, é igual, porque toda doença está ao nível dos genes. E tem gente que me pede, quando é que você vai tocar no meu assunto? Já estou tocando desde a primeira palestra, ainda a ficha não caiu. Estou tocando seus problemas, todos os problemas, desde a primeira palestra. Só que a gente não está habituado, né? Desse tipo de palestras, então, você tem que falar, câncer, então minha doença, hipertensão arterial, essa é minha. Ainda com raciocínio do mundo, vamos transformar rapidamente. Isso nunca é um superpoder diabólico. Vamos ver, outro, aqui é quase a mesma coisa, veja aqui. Uma coisa interessante que vocês vão ver aqui, mesmo que tenha um comando de parar das células da vizinhança, mas continua crescendo. O que existe? Existe um comando das células normais ao seu redor, diz o quê? Não cresça tanto. Só que, célula cancerosa não quer saber. Por que será, hein? Por que será? Tá bom, então eu vou mostrar uma coisa formidável. Vê se vocês batem palmas. Bom, saiu esse artigo na Revista Britânica de Câncer. É revista que os oncologistas estudam. Uma das revistas médicas, não científicas, médicas bastante respeitadas, porque é dos ingleses. Pesquisa feita pela Universidade de Manchester e data é agosto de 2009. O que eles viram? Descobriram o seguinte: existe uma defesa do corpo, não sistema de defesa do corpo contra câncer. Existe isto. Como que é? Cientistas verificaram o seguinte: células normais produzem uma substância chamada quinase inibidora. Esquece esses nomes, tá? Célula normal produz uma substância específica o tempo todo. Agora, cientistas fizeram pesquisa, juntou célula normal e célula cancerosa. Vamos supor, célula normal do fígado e célula cancerosa do fígado. Pode ser célula normal de mama, célula cancerosa de mama. Célula cancerosa de próstata, célula normal de próstata. Assim, juntou numa placa no laboratório. E daí perceberam que célula normal conversa com célula cancerosa. Conversa. Por que você está desse jeito? Você está feio demais. E aí célula cancerosa fala assim: estou muito bravo. Bravo demais. Por quê? Porque meu dono me faz bravo.
entra cigarro, entra álcool, só libera radical livre. Eu estou bravo demais. Não quer sua conversa. E vai multiplicando. A célula normal fala assim, faz isso não. Eu também estou quase ficando doida. Mas faz isso não. E dono continua. Raiva, ódio. Come de tudo, gordura em excesso, proteína em excesso, e não dorme à noite. Então, célula cancerosa que está totalmente endoidada. Você também está quase doida, não está? Vem para cá. Nessa situação, célula normal também está a fim de ficar doidas. E aí, célula normal, quando, por exemplo, na hora de, mesmo essas doidices da nossa vida, não tem um momento que dorme? Tem um momento que dorme. Então, célula normal fica, que bom que dono parou de agredir. Parou. Então, célula normal fala assim, agora é o momento, volte. Não sei, se eu voltar ele vai fazer de novo, então melhor eu ficar assim. Célula cancerosa não quer voltar. Aí, cientistas fizeram a seguinte experiência. Cientistas colocaram substâncias normais que célula normal produz. E daí o que eles perceberam? Nessa mistura de célula saudável e célula cancerosa, e quando adicionou a substância que célula normal produz, notaram que célula doentia, quem que é célula doentia? Cancerosa. Pararam de multiplicar e começaram a agir como célula normal de novo. Tem caminho para a célula cancerosa voltar ao normal? Tem? Médicos de fora falam isto? Eu falo. Por quê? Tem caminho. Tem. Depende de quê? Depende da nossa escolha. Qual deve ser a nossa escolha? New Start. Se você escolher New Start, aqui por exemplo, com dificuldade, mas está dormindo. Ai, que bom. Sim, agora já que eu mesmo não posso dormir, então está pedindo. Deus, eu não sou seu. Estou tão enganado pelo inimigo que não estou conseguindo nem raciocinar direito. Mas eu entendi que eu sou seu. Você que me criou. Então vem logo fazer coisas normais, que é sua obra. Sabe que a gente precisa exigir de nosso Deus, não mendigar. Não é, por favor, me ajude. Que é isso, gente? Um filho vai pedir para o papai, se você puder, pode me ajudar? Não, isso não é ser filho. Quando é filho, tem que dizer o quê? Pai, por que você não faz logo? Faz logo o seu. Tem que exigir. Ir ao trono da graça destemidamente. E aí a gente está cantando, coisa que nunca fez. Está entrando só os alimentos favoráveis para nossas células. Está alongando, caminhando, tomando água. Todas as células normais devem estar o quê? Feliz da vida. Até que enfim, que bom, mesmo que seja pelo medo. Que bom que agora está
E entendimento também é o quê? Eu quero experimentar a manifestação da obra do Criador. Nesse momento, o Criador deve fazer o quê? Clicar o gene dessa substância. Então, essa substância é produzida. Então, células cancerosas nessa condição recebe. Quando recebe, sem perceber, está como? Dormiu. Como que chama esse fenômeno? Cura! Uhul! Cura de câncer. Cura de câncer é possível. E é uma realidade. E isso acontece o tempo todo. Por isso que curar de câncer é mais fácil que curar de gripe. Mais fácil, porque esse fenômeno de curar acontece o tempo todo. Tempo todo. Bom, não é? Bom demais, bom demais. Né? Então, aquele poder diabólico aqui está dizendo o quê? Esse segundo poder diabólico que cientistas estão dizendo é o quê? Enquanto a condição oferecida para uma pessoa é célula normal, tem que ir para a célula cancerosa. Nesse momento, célula cancerosa não aceita comando de parar das células normais. É superpoder diabólico? Para mim não é. Não é não. Vamos ver outro superpoder. Aqui diz: evasão de mecanismo construído, como que fala built-in? Construído lá dentro mesmo, de autodestruição. Sabe que quando os genes alterarem bastante, então, pelo menos 3A mais, então, célula transforma em célula cancerosa. Agora, começa a fazer tratamento a essa célula. Qual é o raciocínio do mundo? Célula cancerosa é célula má, ruim, tem que ser eliminada. Então, começa a eliminar pela cirurgia, pela quimioterapia, pela radioterapia. Todos esses procedimentos é para matar célula. Sabe que célula cancerosa não morre? Quem que fez aparecer célula cancerosa? Próprio. Enganado por inimigo. Agora quer matar. Então, células cancerosas resistem. Eu não vou morrer, porque tem uma missão. Que o dono um dia precisa conhecer quem é o Criador. Morre não, mantém a vida. Então, célula cancerosa com muita destruição por causa das agressões, quimioterapia, radioterapia, só para destruir os genes, para poder matar. Então, essa célula tratada agora está com dezenas de genes alterados, completamente resistente a qualquer outro tipo de tratamento. Nesse caso, o Criador dá um sinal para essa célula muito resistente suicidar. Mas quanto mais agredir, suicida? Aqui está dizendo: quanto mais agredir a célula cancerosa, torna-se altamente resistente a esse mecanismo de autodestruição, suicidar. P53 que ajuda a suicidar. Só que, como chutou P53 para fora, célula cancerosa não quer morrer. Por causa de quê?
Por causa de minha escolha. Minha escolha. Bom, outro poder. A habilidade de estimular vasos sanguíneos para poder crescer. Quando células cancerosas multiplicam, primeira coisa que faz é chamar novos vasos, criar novos vasos. Para quê? Célula multiplicada para poder receber nutrientes e oxigênio. Então, toda célula cancerosa tem essa capacidade de fazer novos vasos, mas nem sempre faz. Quando a célula não crescer, não faz. Mas quando as pessoas agridem a célula começa a crescer muito mais rápido. Por isso que eu digo, quando tiver câncer, não deve fazer absolutamente nada. Nada de cirurgia, nada de quimioterapia, nada de radioterapia, isto é, nada de agredir. Lógico, antes de chegar aqui ou ouvir essas palestras, não dá para fazer, né? Aí, faz todos os tratamentos. Por isso que câncer cada vez mais cresce e vai para outro canto. Então, quando aparecerá o câncer, quando diagnosticar, imediatamente tem que vir para programa New Start. Só que isso é impossível. Por quê? Não conhece, primeiro. Segundo, não acredita. E faz tudo que o mundo fala. Que faça. Pode fazer. Normalmente, você sabe quando é que vem? Quando depois de fazer todos os tratamentos e não der, e médicos disserem, agora não tem mais jeito, aí que fica agora com medo de morrer, aí vem. Aí é melhor momento para curar. Melhor momento. Por quê? Já fez tudo que estava no alcance. Mas quando chega bem no início, dificilmente pessoas acreditam, mesmo depois das palestras. Raras pessoas acreditam. Aqui no Brasil, eu vejo algumas pessoas. E a Lucy é uma que acreditou, está vindo como voluntária. Ela, com câncer de mama, não mexeu nada. Ela participou em fevereiro do ano passado, né? Vindo do Japão, participou do programa, então ela entendeu, tá bom, eu não vou fazer nada. Os irmãos da igreja, você é doida, tem que fazer alguma coisa. Eu entendi que melhor não fazer nada. Mas então o que você vai fazer? Eu vou cantar. Eu vou sorrir. Que bom. Eu vou viver New Start. Mas isso é bobagem, menina. Se você morrer, se eu morrer, eu descanso. Mas o que é isso, menina? Não, você tem que viver, tem que fazer tratamentos. Provavelmente os irmãos da igreja eram maiores. Ela firme. E tamanho de tumor cresceu. Coisa estranha, né? Dói mais. E ela continua cantando, sorrindo, vindo nos programas. Parâmetro do mundo, ela está curada? Piorou. Mas é para ela, no parâmetro de Deus. Está curada? Por quê? Tem paz. Mesmo com tamanho maior, ela não se importa. Mas se morrer,
para ela não existe morte. Existe o descanso. Morte não existe mais, porque aceitou a morte do Cristo Salvador. Então não existe morte. Muita gente fica com medo de morrer por não compreender a verdade. Mesmo que foi batizado, fica com medo de morrer. Isso é impressionante. Nós já morremos junto com Cristo pelo batismo. Foi ou não foi? Mas isso a gente não acredita. Mas foi uma cerimônia que você mergulhou e saiu. Aí sentimento de, agora eu sou nova criatura. Não é nova criatura. Se ainda estiver debaixo da escravidão de morte. Nós já morremos através do batismo. Por isso que nós vamos descansar somente. É bom descansar? No momento que Deus disser, agora é o momento para descansar, então confiando na sua onisciência, na sua onipotência, no seu amor. Então, no dia que acordar, quando é que é esse dia? Amanhã. Eu durmo hoje. Para nós pode passar tantos anos, não importa, mas é para quem dorme, quando acorda é amanhã. Amanhã vai ter um organismo incorruptível. Qual é melhor? Descansar e fazer tudo para ter a saúde e no fim morrer. Lucy, realmente eu dou graças a Deus, porque está firme, né? Recebe o poder de Deus diariamente, cada dia, talvez, mas por causa desse tumor, está mais perto, cada vez mais perto. Como diz Davi, Salmos 119, verso 71, foi bom ter eu passado pela aflição, porque agora seus decretos estão em mim. Do raciocínio do mundo é totalmente loucura. Por eu falar essas loucuras que um dia meu CRM vai ser cassado. Sim, claro. Isso é futuro tão lógico. Eu não estou com problema nenhum. Não é que CRM que vai me salvar. Se caçar, ótimo. E quando então chega pouco mais depois de caçar, um dia eu vou ser processado por ter matado alguém. Certamente esse dia vai chegar. Eu sei qual vai ser meu futuro. Não estou com medo nenhum. Porque é melhor salvar muitas e muitas pessoas do que eu ficar, não, eu quero continuar a ser médico com CRM, de vez em quando eu carimbo. Isso não é nada. Então, meus queridos, veja, quando os vasos aproximam, câncer cresce. Mas crescimento desses vasos também totalmente regulado pelo Criador. Importante é que você aceite o quanto mais rápido puder as bondades do Criador.
New Start. New Start. Outro poder diabólico. Vamos rápido e terminar. Efeito de imortalidade. Célula normal divide 70 vezes, depois essa 70ª célula morre. Não divide mais, portanto, vem a morte, mesmo funcionando bem. Por isso que velhice, ou hoje, como que fala? Longevidade, quanto mais idoso for, o pessoal acha que as funções diminuem. Negativo. Todas as funções, independente de idade, as células funcionam normal. Portanto, mesmo que eu chegue a 120 anos, vou estar fazendo palestra. Está fazendo alongamento, tocando lá embaixo, colocando o nariz entre os dois joelhos. E não importa a idade, porque célula funciona. E aquela última célula que foi dividida, então, depois de fazer suas funções, vai parar, então, eu vou descansar. Mas, células cancerosas, por aquele último gene ser alterado, não consegue descansar. Então, multiplica indefinidamente. Indefinidamente. Isso é superpoder diabólico? Não, porque quanto mais célula cancerosa crescer e aparecer rápido, dá oportunidade de nós fazermos uma escolha verdadeira. Uma escolha verdadeira. Aqui diz, outro poder é metastatizar. É um poder de invadir para outros tecidos e espalhar para outros órgãos. Célula cancerosa jamais vai para outros órgãos. Sabe somente quando é que vai? Quando começa a matar. Quando começa a matar. Se não matar, se não fizer a cirurgia, se não fizer a quimioterapia, se não fizer nada, se não agredir, não vai para outro canto. Jamais, porque cada célula tem sua identidade. Por exemplo, célula normal, pega um pouquinho do fígado, pega dos rins, pega do cérebro, pega do intestino. Cada célula normal, de cada órgão, pega um pedacinho e coloca no liquidificador da alma, mistura tudo, separa tudo. Se deixar em repouso, somente células do fígado juntam com eles, células de rins juntam entre si, novamente separam totalmente. Por quê? Tem identidade para ficar juntas. Agora, quando tiver aquele último gene alterado, célula cancerosa já não existe essa identidade. Quer ir para qualquer lugar. Principalmente quando começa a matar, que vai rapidamente para outros órgãos. Por exemplo, aqui está essa manifestação. O que é isto? Aqui é câncer do fígado. Entre um dos tratamentos de câncer do fígado, existe esse tal de esclerose das artérias, para estrangular todas as células cancerosas sem dar oxigênio. Imagina, se fechar esse vaso aqui, então todas essas células cancerosas não vão receber oxigênio, portanto, vão morrer. Isso é um dos tratamentos, principalmente para câncer do fígado, porque fígado tem uma estrutura especial para poder fazer esse tipo de esclerose nas artérias. Bom, quando tampou aqui, está faltando oxigênio. Começou a faltar, não é?
Quando começa a faltar, imediatamente células cancerosas começam a crescer. Por quê? Está querendo me matar? Ah, é? Vamos ver se eu morro. Aí forma-se descendentes para poder sobreviver. Então o que acontece? Já aumentou e fechou. Aí aparecem vasos colaterais. Imediatamente, essa célula que está recebendo menos oxigênio, hipóxia, pouco oxigênio, então ampliando o que acontece? Repentinamente aparecem, ou clicam, um gene chamado HIF. Esse HIF quer dizer, é um fator onde é induzido devido a baixa concentração de oxigênio. Bom, quando acontecer isto, 2 genes são estimulados. Um gene é para chamar os vasos, fabricar rapidamente os vasos para ela poder receber oxigênio. Então você percebe que porque formam-se novos vasos para poder receber oxigênio, para viver. Outro, clica outro gene, agora essa célula começa a mexer, movimentar. Movimenta indo para onde tem oxigênio. Por isso que quanto mais fizer tratamento, espalha mais. Bom, né? Por que não? Porque é bom. Aprendeu que não deve fazer tratamentos. Só que no momento é teoria, né? Não dá para praticar ainda. Então vamos pedir para Papai do Céu praticar, poder praticar. Não meramente sendo ouvintes da verdade, mas praticantes da verdade para experimentar a vida, a cura, a liberdade.